Emmanuel, Paulo e Estevão. Segunda parte. Capítulo 4. Primeiros labores apostólicos. Numerosos companheiros colaboram nas providências iniciais em favor do empreendimento. Dentro em pouco, cheios de confiança em Deus, Saulo e Barnabé, seguidos por João Marcos, despedem-se dos irmãos a caminho de Seleucia. A viagem para o litoral descorre em ambiente de muita alegria. De quando em quando, repousam à margem do Oronte para merenda salutar. À sombra dos carvalhos, na paz dos bosques enfeitados de flores, os missionários comentam as primeiras esperanças. Em Seleucia, não é demorada a espera de embarcação. A cidade está sempre cheia de peregrinos que demandam o Ocidente, sendo frequentada por elevado número de navios de toda a ordem. Entusiasmados com o acolhimento dos irmãos de fé, Barnabé e Saulo embarcam para Chipre, sob a impressão de comovente e carinhosa despedida. Chegam à ilha com o jovem João Marcos, sem incidentes dignos de menção. Estacionados em sítio por muitos dias, aí soluciona Barnabé vários assuntos de seu interesse familiar. Antes de se retirarem, visitam a sinagoga num sábado, com o propósito de iniciar o movimento. Como chefe da missão, Barnabé toma a palavra, procura conjugar o texto da lei, examinado naquele dia, às lições do Evangelho, para destacar a superioridade da missão do Cristo. Saulo nota que o companheiro explana o assunto com respeito a algo excessivo às tradições judaicas. Vê-se claramente que deseja, antes de tudo, conquistar as simpatias do auditório. Em alguns pontos, demonstra o temor de encetar o trabalho, abrindo as lutas tão em desacordo com seu temperamento. Os israelitas mostram-se surpreendidos, mas satisfeitos. Observando o quadro, Saulo não se sente plenamente confortado. Fazer reparos a Barnabé seria ingratidão e indisciplina. Concordar com o sorriso dos compatrícios perseverantes nos erros do fingimento farisaico seria negar fidelidade ao Evangelho. Procura resignar-se e espera. A missão percorre numerosas localidades entre vibrações de largas simpatias. Em Amatonte, os mensageiros da Boa Nova demoram mais de uma semana. A palavra de Barnabé é profundamente contemporizadora. Caracteriza-se, em fundo, pelo grande cuidado de não ofender os melindres judaicos. Depois de grandes esforços, chegam a Neapafos, onde reside o procônsul. A sede do governo provincial é uma formosa cidade cheia de encantos naturais e que se assinala por sólidas expressões de cultura. O discípulo de Pedro, porém, está exausto. Nunca tivera labores apostólicos tão intensos. Conhecendo a deficiência do verbo de Saulo nos serviços da igreja de Antioquia, teme confiar ao ex-rabino as responsabilidades diretas do ensinamento. Não obstante, sentir-se cansadíssimo, faz a pregação na sinagoga, no sábado imediato à chegada. Nesse dia, entretanto, ele está divinamente inspirado.
A apresentação do Evangelho é feita com raro brilhantismo. O próprio Saulo comove-se profundamente. O êxito é inexcedível. A segunda assembleia reúne os elementos mais finos. Judeus e romanos aglomeram-se ansiosos. O ex-levita faz nova apologia do Cristo, bordando conceitos de maravilhosa beleza espiritual. O ex-doutor da lei, com os trabalhos informativos da missão, atende prazerosamente a todas as consultas, pedidos, informações. Nenhuma cidade manifestara tamanho interesse quanto aquela. Os romanos, em grande número, vão solicitar esclarecimentos quanto aos objetivos dos mensageiros. Recebem notícias do Cristo, revelando júbilos e esperanças. Desfazem-se em gestos de espontânea bondade. Entusiasmados com o êxito, Saulo e Barnabé organizam reuniões em casas particulares, especialmente cedidas para esse fim pelos simpatizantes da doutrina de Jesus, onde promovem formoso movimento de curas. Com alegria infinita, o tecelão de Tarso vê chegar a extensa fileira dos filhos do Calvário. São mães atormentadas, doentes desiludidos, anciães sem nenhuma esperança, órfãos sofredores que agora procuram a missão. A notícia das curas julgadas impossíveis enche Neia Pafos de grande assombro. Os missionários impõem as mãos fazendo preces fervorosas ao Messias Nazareno. De outras vezes distribuem água pura em seu nome. Extremamente cansado e achando que o novo auditório não requer maior erudição, Barnabé encarrega o companheiro das pregações da Boa Nova, mas com grande surpresa verifica que Saulo se modificara radicalmente. Seu verbo parece inflamado de nova luz, tira do Evangelho ilações tão profundas que o ex-levita o escuta agora, sem dissimular o próprio espanto. Nota particularmente o carinho do ex-doutor no apresentar os ensinamentos do Cristo aos mendigos e sofredores. Fala como alguém que houvesse convivido com o Senhor por largos anos. Refere-se a certos lances das lições do Mestre, com um manancial de lágrimas nos olhos. Prodigiosas consolações derramam-se no espírito das turbas. Dia e noite, há operários e estudiosos copiando as anotações de Levi. Os acontecimentos abalam a opinião da cidade em peso. Os resultados são os mais confortadores. É quando enorme surpresa chega ao espírito dos missionários. A manhã vai alta. Saulo atende a numerosos necessitados, quando o legionário romano se faz anunciar. Barnabé e o companheiro deixam os serviços entregues a João Marcos e vão atender. O procônsul Sérgio Paulo, diz o mensageiro solene, manda convidar-vos a visitá-lo em palácio. A mensagem é muito mais uma ordem que simples convite. O discípulo de Simão compreende de pronto e responde: agradecemos de coração e iremos ainda hoje. O ex-rabino está confuso. Não só o conteúdo político do fato o surpreende sobremaneira. Em vão, procura recordar-se de alguma coisa. Sérgio Paulo?
não conhecera alguém com esse nome? Busca relembrar os jovens de origem romana do seu conhecimento. Afinal, vem-lhe à memória a palestra de Pedro sobre a personalidade de Estevão e conclui que o procônsul não pode ser outro, senão o salvador do irmão de Abigail. Sem comunicar as íntimas intenções a Barnabé, examina a situação em sua companhia. Quais os objetivos da dedicada intimação? Segundo a voz pública, o chefe político vem sofrendo pertinaz enfermidade. Desejaria curar-se? Ou, quem sabe, provocar um meio de expulsá-los da ilha, induzidos pelos judeus? A situação, entretanto, não se resolveria por conjecturas. Incumbindo João Marcos de atender a quanto se interessasse pela doutrina, no referente a informes necessários, os dois amigos põem-se a caminho resolutamente. Conduzidos através de galerias extensas, dão-se com um homem relativamente moço, deitado em largo divã e deixando perceber extremo abatimento. Magro, pálido, revelando singular desencanto da vida, o procônsul entremostra, todavia, uma bondade imensa na suave irradiação do olhar, humilde e melancólico. O procônsul os recebe com muita simpatia. Apresenta-lhes um mago judeu de nome Barjesus, que de longa data o vinha tratando. Sérgio Paulo, prudentemente, manda que os guardas e servos se retirem. Apenas os quatro se veem a sós, em círculo muito íntimo, e o enfermo fala com amarga serenidade. Senhores, diversos amigos, me deram notícia dos vossos êxitos nessa cidade de Neapafos. Tendes curado moléstias perigosas, devolvido a fé a inúmeros descrentes, consolado míseros sofredores. Há mais de um ano venho cuidando de minha saúde arruinada. Nestas condições, estou quase inutilizado para a vida pública. Apontando Barjesus, que por sua vez fixa o olhar malicioso nos visitantes, o chefe romano prossegue. Há muito contratei os serviços desse vosso conterrâneo, ansioso e confiante na ciência de nossa época, mas os resultados têm sido insignificantes. Mandei chamar-vos, desejoso de experimentar os vossos conhecimentos. Não estranheis minha atitude. Se pudesse, teria ido procurar-vos em pessoa, pois conheço o limite de minhas prerrogativas. Como vedes, porém, sou antes de tudo um necessitado. Saulo ouve aquelas declarações profundamente comovido pela bondade natural do ilustre enfermo. Barnabé está atônito, sem saber o que dizer. O ex-doutor da lei, entretanto, senhor da situação e quase certo de que a personagem é a mesma que figurara na existência do mártir vitorioso, toma a palavra e diz convictamente: Nobre procônsul, temos conosco, de fato, o poder de um grande médico. Podemos curar quando os enfermos estejam dispostos a compreendê-lo e segui-lo. Mas quem é ele? Pergunta o enfermo. Chama-se Cristo Jesus. Sua fórmula é sagrada. Continua o tecelão com ênfase. E destina-se a medicar, antes de tudo, a causa de todos os males. Como sabemos, todos os corpos da terra terão de morrer. Assim, por força de leis naturais inelutáveis, jamais teremos neste mundo absoluta saúde física. Nosso organismo sofre a ação de todos os processos ambientes. O calor incomoda, o frio nos faz tremer, a alimentação nos modifica, os atos da vida determinam a mudança dos hábitos. Mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa, que é a do espírito. Possuindo-a,
teremos transformado as causas de preocupação de nossa vida e habilitamo-nos a gozar a relativa saúde física que o mundo pode oferecer nas suas expressões transitórias. Enquanto Bargeses, irônico e sorridente, escuta o introito, Sérgio Paulo acompanha a palavra do ex-rabino, atento e comovido. Contudo, como encontrar esse médico? Pergunta o procônsul, mais preocupado com a cura do que com o elevado sentido metafísico das observações ouvidas. Ele é a bondade perfeita, esclarece Saulo de Tarso, e sua ação consoladora está em toda parte. Antes mesmo que o compreendamos, cerca-nos com a expressão do seu amor infinito. Observando o entusiasmo com que o missionário tarsense fala, o chefe político de Neia Pafos busca a aprovação de Bargesos com olhar indagador. O mago judeu, evidenciando profundo desprezo, exclama: julgávamos que estivesses aparelhados de alguma ciência nova. Não quero acreditar no que ouço. Acaso me supondes um ignorante relativamente ao falso profeta de Nazaré? Ousais franquear o palácio de um governador em nome de um miserável carpinteiro? Saulo mede toda a extensão daquelas ironias, respondendo sem se intimidar: amigo, quando eu afivelava a máscara farisaica, também assim pensava, mas agora conheço a gloriosa luz do Mestre, o Filho do Deus vivo. Essas palavras são ditas num tom de convicção tão ardente que o próprio charlatão israelita se faz lívido. Barnabé também empalidece, enquanto o nobre patrício observa o ardoroso pregador com visível interesse. Depois, de angustiosa expectativa, Sérgio Paulo volta a dizer: não tenho o direito de duvidar de ninguém, enquanto as provas concludentes não me levem a fazê-lo. E procurando fixar a fisionomia de Saulo, que lhe enfrenta o olhar perquiridor, serenamente continua: falais desse Cristo Jesus, enchendo-me de assombro. Alegais que sua bondade nos assiste, antes mesmo de o conhecermos. Como obter uma prova concreta de vossa afirmativa? Se não entendo o Messias de que sois mensageiros, como saber se a sua assistência me influenciou algum dia? Saulo lembra repentinamente as palavras de Simão Pedro, ao lhe narrar os antecedentes do mártir do cristianismo. No instante alinha os mínimos episódios e, valendo-se de todas as oportunidades para destacar o amor infinito de Jesus, como aconteceu nos menores fatos da sua carreira apostólica, sentencia com singular entono: procônsul, ouvi-me, para revelar-vos, ou melhor, a fim de lembrar-vos, a misericórdia de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, chamarei vossa atenção para um acontecimento importante. Enquanto Barnabé manifesta profunda surpresa em face da desassombrada atitude do companheiro, o político aguça curiosidade. Não é a primeira vez que experimentais uma grave enfermidade. Há quase 10 anos, ao tentardes os primeiros passos na vida pública, embarcastes no posto de Cefalônia em demanda desta ilha. Viajáveis para Sítium, mas antes que o navio aportasse em Corinto, fostes acometido de febre terrível, o corpo aberto em feridas venenosas. Brancura de cera estampava-se no semblante do chefe de Neia Pafos, colocando a mão no peito, como a conter as pulsações aceleradas do coração, ergue-se extremamente perturbado. Como sabeis tudo isso? Murmura aterrado. Não é só, diz o missionário sereno.
esperai o resto. Vários dias permanecestes entre a vida e a morte. Debalde os médicos de bordo comentaram vossa enfermidade. Vossos amigos fugiram. Quando ficastes de todo abandonado, não obstante o prestígio político do vosso cargo, o Messias Nazareno vos mandou alguém no silêncio da sua misericórdia divina. O procônsul, com o despertar das velhas reminiscências, sente-se profundamente comovido. Quem teria sido o mensageiro do Salvador? Prossegue Saulo, enquanto Barnabé o contempla com inaudito assombro. Um dos vossos íntimos? Um amigo eminente? Um dos colegas ilustres que presenciavam vossas dores? Não, apenas um escravo humilde, um serviçal anônimo dos remos homicidas. Gesiel velou por vós dia e noite, e o que a ciência do mundo não conseguiu fazer, fê-lo coração empossado pelo amor do Cristo. Compreendeis agora? Vosso amigo Bar-Jesus fala de um carpinteiro sem nome, de um Messias que preferiu a condição da humildade suprema para nos trazer as torrentes preciosas de suas graças. Sim, Jesus também, como aquele escravo que vos restabeleceu a saúde perdida, fez-se servo do homem para conduzi-lo a uma vida melhor. Quando todos nos abandonam, ele está conosco. Quando os amigos fogem, sua bondade mais se aproxima. Para forrarmos-nos das míseras contingências desta vida mortal, é preciso crer nele e segui-lo sem descanso. Ante as lágrimas convulsivas do procônsul, Barnabé, aturdido, considera: onde fora o companheiro colher tão profundas revelações? A seu ver, naquele instante, Saulo de Tarso estaria iluminado pelo dom maravilhoso das profecias. Senhores, tudo isso é a verdade pura. Trouxeste-me a santa notícia de um Salvador, exclama Sérgio Paulo, reconhecendo a capitulação do generoso patrício, que lhe recheia a bolsa de fartos recursos. O mago israelita, apesar de muito surpreso, exclama com energia: Mentira! São mentirosos! Tudo isso é obra de Satanás. Esses homens são portadores de sortilégios infames do caminho. Abaixo a exploração vil. A boca lhe espuma, os olhos rebrilham de cólera. Saulo mantém-se calmo, impassível, quase sorridente. Depois timbra forte: Acalmai-vos, amigo. A fúria não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses. Acusai-nos de mentirosos, mas nossas palavras não se desviam uma linha da realidade dos acontecimentos. Alegais que nosso esforço procede de Satanás. No entanto, onde já se viu maior incoerência? Onde encontraríamos um adversário trabalhando contra si mesmo? Afirmais que somos portadores de sortilégios. Se o amor constitui esse talismã, nós o trazemos no coração, ansiosos por comunicar a todos os seres sua benéfica influência. Finalmente lançais a nós outros a pecha de exploradores salazes, quando aqui viemos chamados por alguém que nos honrou com sinceridade e confiança, e de modo algum poderíamos oferecer as graças do Salvador a título mercatório. Segue-se acalorada discussão. Bar-Jesus faz empenho em demonstrar a inferioridade dos intuitos de Saulo, enquanto este se esforça em timbrar nobreza e cordialidade. Embalde, o procônsul tenta dissuadir o judeu de continuar na requesta e naquele diapasão. Barnabé, por sua vez, confiando muito mais nos poderes espirituais do amigo, acompanha o descrime sem ocultar admiração pelos infinitos recursos que o missionário tarcense está revelando. A polêmica já dura mais de hora.
quando o mago faz uma alusão mais ferina à personalidade e feitos de Jesus Cristo. Em atitude mais enérgica, o apóstolo sentencia: tudo fiz por convencer-vos sem demonstrações mais diretas, de maneira a não ferir a parte respeitável de vossas convicções. Todavia estáis cego, e é nessa condição que podereis enxergar a luz. Como vós também já vivi em trevas, e no instante do meu encontro pessoal com o Messias, foi necessário que as trevas se adensassem em meu espírito, a fim de que a luz ressurgisse mais brilhante. Tereis igualmente esse benefício, a visão do corpo fechar-se-vos-á, para que possais divisar a verdade em espírito. Nesse comenos, Bar-Jesus dá um grito: Estou cego! Estabelece-se alguma confusão no recinto. Barnabé adianta-se, amparando o israelita que tateia aflito. O tecelão e o governador aproximam-se surpreendidos. São chamados alguns servos que atendem às necessidades do momento, carinhosos e solícitos. Por 4 longas horas, Bar-Jesus chora, mergulhado na sombra espessa que lhe invadira os olhos cansados. Ao fim desse tempo, os missionários oram de joelhos. Branda serenidade estabelece-se no vasto aposento. Em seguida, Saulo impõe as mãos na fronte e, com suspiro de alívio, o velho israelita recobra a vista, retirando-se confuso e sucumbido. O procônsul, porém, vivamente interessado nos fatos intensos daquele dia, chama os missionários em particular e fala sensibilizado: Amigos, creio nas verdades divinas que anunciais e desejo sinceramente compartilhar do reino esperado. Nada obstante, conviria inteirar-me dos vossos objetivos de trabalho, dos vossos planos, enfim. Estou ciente de que não mercadejais os dons espirituais, de que sois portadores, e proponho-me auxiliar-vos com os meus préstimos em tudo que me for possível. Poderia saber os projetos que vos animam? Os 2 missionários entreolham-se surpresos. Barnabé ainda não havia saído do espanto que o companheiro lhe causara. Saulo, por sua vez, mal dissimula o próprio assombro pelo auxílio espiritual que obtivera no afã de confundir os maliciosos intuitos de Bar-Jesus. Reconhecendo, contudo, o elevado e sincero interesse do chefe político da província, esclarece com jubilosos conceitos: O Salvador fundou a religião do amor e da verdade, instituição invisível e universal, onde se acolham todos os homens de boa vontade. Nosso fim é dar feição visível à obra divina, estabelecendo templos que se irmanem nos mesmos princípios em seu nome. Avaliamos a delicadeza de semelhante tentame e estamos crentes de que as maiores dificuldades vão surgir em nosso caminho. É quase impossível encontrar o cabedal humano, indispensável ao cometimento, mas é forçoso movimentar o plano. Quando falhem os elementos da instituição visível, esperaremos na Igreja infinita, onde, nas luzes da universalidade, Jesus será o chefe supremo de todas as forças que se consagrem ao bem. Trata-se de sublime iniciativa. Apartei o procônsul, evidenciando nobre interesse. Onde encetastes a construção dos santuários? Nossa missão está começando precisamente agora. Os discípulos do Messias fundaram as igrejas de Jerusalém e Antioquia. Por enquanto não temos outros núcleos educativos além desses. Há muitos cristãos em toda parte, mas suas reuniões se fazem em domicílios particulares.
não possuem templos, propriamente, que os habilitem a mais eficiente esforço de assistência e propaganda. Neia Paphos terá então a primeira igreja, filha do vosso trabalho direto. Saulo não sabe como traduzir sua gratidão por aquele gesto de generosidade espontânea. Profundamente comovido, adianta-se então e com o cidadão Cípio agradece a dádiva que vem prestigiar e facilitar a obra apostolar. Os três falam ainda largo tempo sobre os empreendimentos em perspectiva. Sérgio Paulo pede-lhes indicassem as pessoas capazes de construir o novo templo, enquanto Barnabé e o companheiro expõem suas esperanças. Somente à noite os missionários podem voltar à tenda humilde das pregações. Estou impressionado, Diz Barnabé recordando o ocorrido. Que fizeste? Tenho para mim que hoje é o dia maior da tua existência. Tua palavra tinha um timbre sagrado e diferente. Anima-te agora o dom das profecias. Além disso, o mestre agraciou-te com o poder de dominar as ideias malignas. Viste como o charlatão sentiu a influência de energias poderosas quando fizestes o teu apelo? Saulo ouve atento e com a maior simplicidade acentua. Também não sei como traduzir meu espanto pelas graças obtidas. Foi pelo Cristo que nos tornamos instrumentos da conversão do procônsul, pois a verdade é que de nós mesmos nada valemos. Nunca esquecerei os acontecimentos de hoje. Torna o ex-levita admirado. Depois de uma pausa, Saulo, quando Ananias te batizou, não chegou a sugerir a mudança de teu nome? Não me lembrei disso, pois suponho que doravante deves considerar tua vida como nova. Foste iluminado pela graça do Mestre, tiveste o teu Pentecostes, foste sagrado apóstolo para os labores divinos da redenção. o ex-doutor da lei não dissimula a própria admiração e conclui. É muito significativo para mim que um chefe político seja atraído para Jesus por nosso intermédio, mesmo porque nossa tarefa conclama os gentios ao sol divino do Evangelho de salvação. Intimamente, recordo os laços sublimes que o ligam à memória de Estevão, a generosa influência do patrício romano que o libertara dos trabalhos duros da escravidão e, invocando a memória do Marte, num apelo silencioso, fala comovido. Sei, Barnabé, que muitos dos nossos companheiros trocaram de nome quando se converteram ao amor de Jesus. Quiseram assinalar desse modo sua separação dos enganos fatais do mundo. Não quis valer-me do recurso de qualquer modo, mas a transformação do governador, à luz da graça que nos acompanhou no curso dos acontecimentos de hoje, levam-me, igualmente, a procurar o motivo de perenes lembranças. Depois, de longa pausa, dando a entender quanto refletira para tomar aquela resolução, fala. Razões íntimas, absolutamente respeitáveis, obrigam-me a reconhecer doravante um benfeitor no chefe político desta ilha. Sem trocar formalmente meu nome, passarei a assinar-me a romana. Muito bem, responde o companheiro. Entre Saulo e Paulo nenhuma diferença existe, a não ser a do hábito de grafia ou de pronúncia. A decisão será uma formosa homenagem ao nosso primeiro triunfo missionário junto dos gentios, ao mesmo tempo que constituirá agradável lembrança de um espírito tão generoso. Nesse fato, baseou-se a mudança de uma letra no nome do ex-discípulo de Gamaliel. Caráter íntegro e enérgico, o rabino de Jerusalém, nem mesmo transformado em modesto tecelão, quis modificar
portas adentro do cristianismo, a sua fidelidade inata. Se servira a Moisés como Saulo, com o mesmo nome haveria de servir igualmente a Jesus Cristo. Se errara e fora perverso, na primeira condição, aproveitaria a oportunidade dos céus, corrigiria a existência e seria um homem bom e justo na segunda. Nesse particular, não chegou a considerar qualquer sugestão dos amigos. Fora o primeiro perseguidor da instituição cristã, verdugo inflexível do proselitismo alvorecente, mas faz questão de continuar como Saulo, para lembrar-se de todo o mal e envidar esforços para fazer todo o bem ao seu alcance. Mas, naquele instante, a lembrança de Estevão fala-lhe brandamente ao coração. Ele fora o seu maior exemplo para a marcha espiritual. Era o Gesiel bem amado de Abigail. Os 2 irmãos de Corinto estavam vivos de tal modo em sua alma sensível, que não era possível apagar na memória os mínimos fatos de sua vida. A mão de Jesus me encaminhara ao procônsul, o libertador de Gesiel dos grilhões do cativeiro. O ex-escravo demandara Jerusalém para tornar-se discípulo do Cristo. Daí por diante, o convertido de Damasco, em memória do inovidável pregador do Evangelho, que sucumbira a pedradas, passou a assinar-se Paulo até o fim de seus dias. A notícia da cura e da conversão do procônsul enche Neia Pafos de grande assombro. Os missionários não mais têm descanso. Embora o protesto quase apagado dos israelitas, a comunidade cresce extraordinariamente. Integrado nos bens da saúde, o chefe provincial fornece o necessário à construção da igreja. O movimento é extraordinário e os 2 mensageiros do Evangelho não cessam de render graças a Deus. O triunfo cerca-os de profunda consideração quando Paulo é procurado por Bar-Jesus, que lhe solicita uma palavra confidencial. O ex-rabino não hesita. É uma boa ocasião para provar ao velho israelita os seus propósitos generosos e sinceros. Recebe-o, pois, com toda afabilidade. Bar-Jesus parece tomado de grande acanhamento. Após cumprimentar o missionário atencioso, exprime-se com certo embaraço. Afinal, precisava desfazer o mal-entendido no caso do procônsul. Ninguém, mais do que eu, desejava tanto a saúde do enfermo e, por conseguinte, ninguém mais agradecido à vossa intervenção, libertando-o de enfermidade tão dolorosa. Sou muito grato ao vosso parecer e regozijo-me com a vossa compreensão, diz Paulo com gentileza. Entretanto, o visitante vacila se deve ou não expor seus objetivos mais íntimos. Atento às reticências, sem presumir-lhe as causas, o ex-rabino adianta-se benévolo. Que desejais dizer com franqueza? Nada de cerimônias. acontece retruca mais animado. que venho afagando a ideia de consultar-vos a respeito dos vossos dons espirituais. Penso que não haverá maior tesouro para triunfar na vida. Paulo está confundido, sem saber que rumo tomaria a conversação. Mas, focando o ponto mais delicado da pretensão,
Bar Jesus continua. Quanto ganhais no vosso ministério? Ganho a misericórdia de Deus, Diz o missionário, compreendendo então todo o alcance daquela visita inesperada. vivo do meu trabalho de tecelagem, e não seria lícito mercadejar com o que pertence ao Pai, que está nos céus. É quase incrível. Murmura o mago, arregalando os olhos. Eu estava convicto de que trazieis convosco certos talismãs que me dispunha a comprar por qualquer preço. E enquanto o ex-rabino contempla, cheio de comiseração pela sua ignorância, o visitante prossegue. Mas será crível que façais semelhantes obras sem contribuição de sortilégios? O missionário fixa-o mais atento e murmura. Só conheço um sortilégio eficiente. Qual é? Interroga o mago de olhar faiscante e cobiçoso. É o da fé em Deus, com sacrifício de nós mesmos. O velho israelita demonstra não entender toda a significação daquelas palavras, objetando. Sim, mas a vida tem suas necessidades urgentes. É indispensável prever e amealhar recursos. Paulo pensa um minuto e diz. De mim mesmo nada tenho com que vos esclarecer, mas Deus tem sempre uma resposta para nossas preocupações mais simples. Consultemos suas eternas verdades. Vejamos qual a mensagem destinada ao vosso coração. Ia abrir o evangelho conforme seu costume, quando o visitante observa. Nada conheço desse livro. Para mim, portanto, não poderá trazer advertência alguma. O missionário compreende a relutância e acentua. Que conheceis então? Moisés e os profetas. Toma do rolo de pergaminhos, onde se pode ler a lei antiga, e o dá ao velho malicioso para que o abrisse em alguma sentença ao acaso, segundo os hábitos da época. No entanto, Bar Jesus, com evidente má vontade, acrescenta. Só leio os profetas de joelhos. Podeis ler como quiserdes, porque o ato de compreender é o que nos interessa antes de tudo. Assinalando suas presunções farisaicas, o charlatão ajoelha-se e abre solenemente o texto, sob o olhar sereno e perquiridor do ex-rabino. O velho israelita faz-se pálido. Esboça um gesto para se abstrair da leitura, mas Paulo percebe o movimento sutil e, aproximando-se, fala com alguma veemência. Leiamos a mensagem permanente dos emissários de Deus. Trata-se de um fragmento dos provérbios que Bar Jesus pronuncia em voz alta, com enorme desapontamento. Duas coisas te pedi, mas me negues antes que eu morra. Afastai de mim as vaidades e as mentiras. Não me des a pobreza nem a riqueza. Concede-me apenas o alimento de que necessito, para não acontecer que, estando farto, eu te negue e pergunte: quem é Jeová? Ou que, estando pobre, me ponha a furtar e profane o nome de meu Deus.
Provérbios 30, versículos de 7 a 9. O mago levanta-se atarantado. O próprio missionário está surpreso. Viste, amigo? Interroga Paulo. A palavra da verdade é muito eloquente. Será grande talismã na existência o sabermos viver com os nossos próprios recursos, sem exorbitar do necessário ao nosso enriquecimento espiritual. Efetivamente, Responde o charlatão. este processo de consultas é muito interessante. Vou meditar seriamente na experiência de hoje. Logo em seguida se despede, depois de mastigar alguns monossílabos que mal disfarçam a perturbação que todo o empolga. Impressionado, o tecelão consagrado ao Cristo anota as profundas exortações para consolidar o seu programa de atividades espirituais, isento de interesses inferiores. A missão permanece em Neapafos ainda alguns dias, sobrecarregada de muito trabalho. João Marcos colabora com os recursos ao seu alcance. Todavia, de vez em quando, Barnabé surpreende-o, entristecido e queixoso. Não esperava encontrar tão vultosa cota de trabalho. Mas assim é melhor. Acentua Paulo. O serviço do bem é a muralha defensiva das tentações. O rapaz conforma-se, contudo sua contrariedade é evidente. Além disso, fiel observador do judaísmo, não obstante a paixão pelo Evangelho, o filho de Maria Marcos sente grandes escrúpulos com a largueza de vista do tio e do missionário relativamente aos gentios. Deseja servir a Jesus, sim, de todo o coração, mas não pode distanciar o mestre das tradições do berço. Enquanto as sementes lançadas em Chipre começam a germinar na terra dos corações, os trabalhadores do Messias abandonam Neapafos, absorvidos em vastas esperanças. Depois de muito confabularem, Paulo e Barnabé resolvem estender a missão aos povos da Panfilha, com grande escândalo para João Marcos, que se admira de semelhante alvitre. Mas que fazermos com essa gente tão estranha? Pergunta o rapaz contrariado. Sabemos em Jerusalém que essa província é povoada por criaturas supinamente ignorantes, e ao demais que ali existem ladrões por toda parte. No entanto, Obtempera Paulo convicto. penso que devemos procurar a região justamente por isso. Para outros, uma viagem a Alexandria pode oferecer maior interesse, mas todos esses centros estão cheios de mestres da palavra. Possuem sinagogas importantes, conhecimentos elevados, grandes expoentes de ciência e riqueza. Se não servem a Deus, é por má vontade ou endurecimento de coração. A Panfilha, ao contrário, é muito pobre, rudimentar e carecente de luz espiritual. Antes de ensinar em Jerusalém, o mestre preferiu manifestar-se em Cafarnaum e noutras aldeias quase anônimas da Galileia. Ante o argumento irretorquível, João abstém-se de insistir. Dentro de poucos dias, singela embarcação deixa-os em Atália, onde Paulo e Barnabé
encontram singular encanto nas paisagens que circundam o cestro. Nessa localidade muito pobre, pregam a boa nova ao ar livre, com êxito imenso. Observando no companheiro um traço superior, Barnabé como que entrega a chefia do movimento ao ex-rabino, cuja palavra, então, sabe despertar encantadores arrebatamentos. O povo simples acolhe a pregação de Paulo com profundo interesse. Ele fala de Jesus como de um príncipe celestial que visitara o mundo e fora esperar os súditos amados na esfera da glorificação espiritual. Vê-se a atenção que os habitantes de Atália dispensam ao assunto. Alguns pedem cópias das lições do Evangelho, outros procuram obsequiar os mensageiros do Mestre com o que possuem de melhor. Muito comovidos, recebem as carinhosas dádivas dos novos amigos, que quase sempre se constituem em pratos de pão, laranjas ou peixe. A permanência na localidade traz novos problemas. É indispensável alguma atividade culinária. Barnabé, delicadamente, designa o sobrinho para o mister, mas o rapaz não consegue disfarçar a contrariedade. Notando-lhe o constrangimento, Paulo adianta-se pressuroso. Não nos impressionemos com os problemas naturais. Procuremos restringir doravante as necessidades e gostos alimentares. Comeremos apenas pão, frutas, mel e peixe. Destarte, o trabalho de cozinha ficará simplificado e reduzido à preparação dos peixes assados, em que tenho grande prática desde o meu retiro lá no Tauro. Que João não se amofine com o problema, pois é justo que essa parte fique a meu cargo. Não obstante a atitude generosa de Paulo, o rapaz continua acabrunhado. Em breve, a missão aluga um barco, largando-se para Perge. Nessa cidade de regular importância para a região em que se localiza, anunciam o Evangelho com imensa dedicação. Na pequena sinagoga, enchem o sábado de grande movimento. Alguns judeus e numerosos gentios, na maioria gente pobre e simples, acolhem os missionários cheios de júbilo. As notícias do Cristo despertam singular curiosidade e encantamento. O modesto pardieiro, alugado por Barnabé, fica repleto de criaturas ansiosas por obter cópia das anotações de Levi. Paulo regozija-se. Experimenta alegria indefinível ao contato daqueles corações humildes e simples que lhe dão ao espírito cansado de casuística a doce impressão de virgindade espiritual. Alguns indagam da posição de Jesus na hierarquia dos deuses do paganismo. Outros desejam saber a razão por que haviam crucificado o Messias, sem consideração aos seus elevados títulos como mensageiro do Eterno. A região está cheia de superstições e crendices. A cultura judaica restringe-se ao ambiente fechado das sinagogas. A missão, não obstante consagrar seu maior esforço aos israelitas, pregando no círculo dos que seguem a lei de Moisés, interessa as camadas mais obscuras do povo, em razão das curas e do convite amoroso ao Evangelho, movimento esse no qual os trabalhadores de Jesus põem todo o seu empenho. Fim da parte 2.
Ave Jesus, Deus seja conosco.